Dorameiras e dorameiras, bem-vindos de volta ao Café com Doramas. E hoje vamos falar de She Was Pretty. E comigo tá Tassi. Fala aí, E Tassi. gente, tudo bem com vocês? Estou eu aqui mais uma vez. E a nossa amiga Elis. Fala aí, Elis. Oi pessoal, depois de um longo inverno, estou de volta. Ele tá hibernando. Estava out, Ah, refletindo. ela estava em Paris. Exatamente. Então, gente, a gente vai falar aí agora desse dorama aí que tá badalado no momento, né? Que conta a história de Yejin, né? Que ela tinha um romance quando criança com o Sejun, né? Então ele tinha... Com o gordinho. Mais fácil. Ela tinha esse romancezinho com esse gordinho, que de gordinho agora virou um cara bonitão. E ela ficou com vergonha dele na hora de encontrar com ele. E deu lugar à sua melhor amiga, a Hari, né? Falciane pros íntimos. Calma, eu sou meio controverso com esse negócio de Falciane. Plot nas É redes porque você sociais. é o falso ano. Você é um Então, falso. nesse meio termo entrou um repórter também, né? Que é o repórter escrotão, que é o repórter Kim. E, Mas João! e a história é baseada, ela tem isso como base, né? Vamos começar aí a falar dos personagens que vocês vão estar... Vou deixar o Siwon pro final, né? Porque as meninas vão ficar gritando, cacete. Vão ficar de mimimi. Então, vamos começar com a Rieri. É a Jackson. Falar da Jackson. Cara, ela a gente já conhece esse ano, né? Que ela fez o Kill Me Heal Me. Pra mim, uma atriz muito boa. Apesar dela ser escandalosa com quase todos os personagens. Ela é super depressiva. Né? Acho ela depressiva. Em Secret, ela é No super Secret depressiva. ela foi... É verdade, ela não foi escandalosa no Secret. Super dramática. Porque o papel dela é bem sofrido, né? Então não tinha nem como ela ser Mas ela, nesse papel, ela foi maneiro. Eu Ela- gostei. Porque Ela mandou nem muito. ria, ela nem ria, coitada. Ela foi bom. Full House Take Two, isso. No Full House Take Two Ah, também não tá. é escandalosa. Esse eu não Eu vi, não. fiz Não isso gosto também. de House. Nem eu, só gostei do primeiro Full House. Não, eu vi por causa dela. Eu só gostei do Full House Thai, nem do Full House do coreano. Eu gostei. Tá, mas vamos lá falar da personagem. A gente viu que no começo ela era super popular quando ela era pequena. E depois que ela fica grande, ela fica meio depressiva, porque ela perdeu dinheiro, a família dela perdeu dinheiro e ela teve que se virar sozinha. Mas graças à amiga dela, ela tem aquela casa ali que ela não paga nada e fazendo uns bicos. E vocês, meninas, o que vocês têm falado da personagem? Nossa, Vocês o nome era gostaram difícil, dela? né? Wang Jun. Eu gostei muito dela. Eu gosto dela desde sempre, né? Eu conheci ela em Secret. Eu falo da... Então, assim, ela pra mim é aquele tipo de atriz que eu conto tudo que ela faz. Porque pra mim ela é uma atriz completa. O papel que ela tá tipo, sensacional, né? Tirando o fato que eles acabaram com ela, né? Visualmente. Mas mesmo assim, ela tá engraçadíssima. Dá pra gente dar boas risadas com ela. Aí eu adoro ela sempre, assim. Qualquer papel que ela fizer, eu sempre vou comprar ela. Então esse também não foi diferente. Eu adoro ela. E você, Elis, mais algum comentário, incrementar sobre a atriz e a personagem em si? Bom, a atriz conheço muito não, mas já amo, né? Os últimos... apesar de que no primeiro... o primeiro drama que eu assisti com ela foi o Secret. E eu achei a beleza dela bem exótica. Porque normalmente são todas muito bonitinhas, cara de boneca, né? E ela não tem esse rostinho de boneca. É verdade. Mas muito, muito, muito talentosa aquela mulher. Gente, eu chorei muito em Secret. Tomei a vida dela pra mim, né? Exemplo de vida ela. Em She Was Pretty, ela tá arrasando como Jackson. E nós estamos falando, né? Porque eu nem chamo mais de Yajin, porque tem duas, né? A falsa e a original. Uhum. Então é melhor a gente chamá-la de Jackson, porque ela tá arrasando. No primeiro episódio, na verdade, desde os trailers que eu estava vendo, a aparência dela, aquele cabelo, nossa, eu falei, gente, o que fizeram com essa mulher? Mas
sinto Coitada, informar né, cara? que Nossa. eu agora já me acostumei muito. Eu acho que agora na nova fase dela nem precisava de alisar aquele cabelo. Deixar liso, O não. cabelo não é o pior. Se ela tivesse aquele cabelo aqui no Brasil, ele ia bombar. É, O eu acho cabelo que dela não é o pior. O pior foi aquela bochecha dela e Foda. aquelas Cara, roupas dela. mas Aquelas a maquiagem roupas dela dela- foi pior. A maquiagem dela é bem trabalhada. Vocês viram que a parte vermelha dela fica com os buracos? Aham. Sim, tem- Os caras metem uns buracos, umas bolas assim, cara, foi muito bem feito. Ó. Então, se ela desse. Ela não precisava de arrumar o cabelo, só desse um up no visual, na roupa que ela veste que é feia. Tava tudo muito lindo e ela ia arrasar como sempre. Mas aprove ao diretor, ao pessoal, dar uma alisada, né? Porque tudo são selagem hoje em dia. Vamos selar nossos Não. cabelos. Mas, sei lá, cara, eles tiveram que fazer uma maquiagem básica ali pra dizer que ela é feia, né? Porque ela não é nada, né? Tudo bem. Ela é linda. E Oh, com a gente aí entrou a Ellen do nada aí, né? Né, Ellen? Bem-vinda, eu- Ellen. E com relação a agora, a nossa amiga que vocês ficam falando de Falciane. Falciane, Não é mas Falciane. Outra Falciane. Que é a nossa amiga Hari, né? Primeira taça, porque a taça tá doida pra falar, né? Falciane, ridícula, chata, egoísta. No começo até gostava dela, sabe? Aquela amizade bacana, ela não ligava pra ela ser toda bonitona e a Jack ser feia e tal. Poxa, era legal, sabe, a amizade das duas. Aí depois ela começou a cobiçar o homem dos outros, já não gostei, já não. Não foi legal, entendeu? Ela é muito idiotinha, muito Falciane. Não tem que entender o lado de ninguém, não. Deixa eu falar um negócio sério. A menina é amiga da menina, entendeu? A menina, coitada, já tá desprovida de beleza, de dinheiro, de tudo. A menina é mó patricinha, tem tudo. Tem uma frase que ela fala assim, quando ela tá na loja de sapatos, e ela fala assim, eu tenho uma mania. Eu tenho que possuir tudo que eu amo. Então, tipo assim, ela é egoísta, ela não quer saber de nada, não. Se ela gosta, Aí ela a gente quer. já pôde ver, né, como é que seria a bonita. Tipo assim, ela é safada de ser vergonha. É isso que eu acho dela. E aí, eles continuam aí, tipo, o que você acha Eu dela? vou complementar sobre Falciane. No começo, eu acho que ela foi bem com todo mundo, né? Eu achava linda a amizade das duas. Quando a Jackson pediu pra que ela fosse no lugar dela lá com o ex-gordinho, eu pensei, vai dar merda. Certamente daqui a pouco ela vai se apaixonar pelo cara e a amizade vai ficar em risco. Quem sabe nesse dorama, né, aconteça alguma coisa diferente e ela vai se mostrar sendo amiga mesmo e eles vão dar, né, um ápice na relação de amizade das duas. But tudo que a gente esperava aconteceu. A moça, infelizmente, seguiu o critério de sempre, né, falsa amiga. Pra quem não acha que ela seja Falciane, sinto muito, ela é. Bom, deixa eu dar um complemento a mais nisso tudo aí. Porque a gente tem que parar e pensar nela também no sentido psicológico dela, porque ela não é 100% Falciane. Vamos lá. Quando você inicia o drama, você vê que ela, até a Jackson, né? Ela tem ela fica insistindo nisso com ela. Como se ela fosse irmã mesmo. Dizendo que ela tinha que amar alguém, né? Que ela tinha que ter um romance. Mas logo o romance era amor de infância da outra? Calma. Vamos lá, Tô calma. Só tô rebatendo o que você tá falando. Vamos lá. Ela, tipo, ela não tinha ela não teve nenhum contato até hoje com um cara que chegasse e se importava com ela. Mas acontece que ela não está se portando com ela. Ele acha que ela é outra pessoa. Primeiro erro que a Jackson fez. A Jackson tá errada, mas ela também não tá certa. O primeiro erro que a Jackson fez foi fazer a melhor amiga dela entrar no lugar dela. Isso, como você falou, Elis, não se faz. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Exatamente. Isso obviamente vai dar ruim. Né? Vamos lá. Aí ela teve esses encontros e que no início ela não queria nada. Você via que ela não queria nada. Tanto que a primeira vez que ela encontrou com ele de novo no hotel, ela queria falar com a amiga dela, ó, eu quero terminar isso aqui. O que eu faço? Né? O cara me achou. O que eu vou fazer? Aí ela já chega, Redin, aborrecida
Aí já começa o primeiro erro da Falciane, que você chama de Falciane, é o primeiro erro dela. Ela não ter contado do segundo contato que ela teve com o cara. Isso foi errado. Mas ela sozinha tentou resolver. Já foi o outro erro dela. O dia ela tentar fazer a coisa sozinha, ela viu que o cara vai insistir, óbvio, pra ele ali, é o amor da vida dele que tá ali, saca? Ele tem que lutar por ela ali, saca? E ele tá jogando todas as fichas deles ali com unhas e dentes pra ela gostar dele. Por esse clima que a Jackson fez, e ela não pôde conversar com a Jackson, e ferrou tudo. Porque no lado dela, ela nunca conheceu um cara que fosse tão atencioso. O cara tá sendo super atencioso com ela. Começou a ter essas, tipo, o que eu faço agora? Eu quero. O dela querer e o Ji-won também nos 6 primeiros episódios, né? Porque a gente comenta sobre os 6 primeiros episódios de um drama, que é o que dá o arco todinho pro drama. O dele comentar com aquilo lá, que ela tem que lutar pelo amor dela, que ela nunca teve, ferrou a parada toda, que a gente vai comentar mais pra frente. Por mim, ela tem seus erros também. Ela é uma Falciane, não 100%. Tanto que ela sofre por ela não ter contado pra amiga. E ela nunca teve aquele sentimento, ela quer provar. Infelizmente ela tá usando da mentira pra poder provar aquilo. Que é errado. É super errado. Eu concordo com vocês que é errado. Mas ela quer provar aquele pouquinho de amor que ela nunca teve. Vamos passar pra outra então? As meninas agora vão querer falar tudo, né? Vamos falar do Seiju agora, né? Que é o personagem principal. Que era... Palmas, gente. Era um gordinho, que agora ficou um cara fodão. Pra mim, tá sendo um completo de um babaca no início. Pra mim foi o personagem mais babaca que apareceu até agora. Mas aquela cena inicial dele cortando lá a menina, porque ela era feia, porra, ele foi babaca pra cacete, cara. Vocês acham, não? Eu tô digerindo tudo que você falou. Pra mim ele foi babaca, você não acha, não? Cara, esse tipo de personagem, eles sempre são babacas no começo, Renato. Ah, mas sei lá, cara. Ele foi babaca ao extremo. Ele não chegou nem a ser um pingo de pouco babaca, não. Ele começou completamente babaca. E eu também não gosto muito do ator, não. O ator, esse cara, ele tem muito cara de secundário. Ele nunca tem cara de ator principal. Nossa! É sério. Pra mim, ele não é um cara, tipo, pra ser ator principal. Mas a galera botou ele como principal porque ele tava no Kill Me e puxou, vem e tal. Eu não sei, você concorda, Tati? Querem? Olha, desde o Kill Me Help, eu fiquei com vontade de ver ele fazendo um dorama principal. Só que eu acho que não rolou ela com ele, entende? Eu acho que pra mim, assim, na minha opinião, ela é uma atriz muito forte, assim. Eu acho que meio que ficou desproporcional, sabe? Eu acho que ela deveria ter feito o papel com um prota mais conceituado, assim. Eu acho que deu um pouco de força ele ser o principal com ela por causa de Kill Me Help. Então, tipo assim, se fosse abranger por uma outra visualização, se não existisse Kill Me Help, eu acho que tipo, os dois não iam fazer sucesso, não tinha que ter nada a ver. Então, assim, eu acho assim que eu não acho que ele tipo, não tem capacidade de ser um protagonista, mas eu acho que assim, a oportunidade que ele teve para ser protagonista foi em cima de foi embasado em cima de um outro dorama, entende? Então acho que tipo ele ficou conectado demais com Kill Me Help. Então acho que ele poderia ter feito um outro dorama e talvez ter feito esse com ela para dar essa quebrada, para ter uma visualização também mais real da popularidade dele. Então tipo assim, eu não queria que ele tivesse feito essa primeira instância com ela, não. Eu queria que ele tivesse feito outro depois, talvez, ter feito outro com ela. Mas, em relação a vê-lo como protagonista, eu queria realmente vê-lo como protagonista. Eu vejo ele, sim, como protagonista. Eu não vejo ele só como um artista secundário. Então, eu tô gostando, assim. Então, eu acho que pela ideia de puxar a ideia de Kill Me Help, a gente fica na expectativa dos dois, né?
que dá toda essa adrenalina de esperar e de ver os dois se aproximando e tal. Mas eu tô satisfeita, assim, com o papel dele, com o desempenho dele, não tenho o que queixar não, eu tô curtindo ele. E você, Eren, você tem alguma coisa a comentar também? Acho que a Tassi falou o que eu penso também, que esse negócio do chip, que já vem do outro drama, que tá ajudando muito. Até porque a maioria do pessoal também tá shippando ela mais com o Silmon, o repórter Kim, né? Aquela galerinha do Team chip errado. Eu acho que agora que ele tá mostrando a interação realmente com ela, que ele tá vendo que ele tá gostando dela, mas ele não quer aceitar isso, porque ele acha que ainda tá traindo a Falciane da Haru, entendeu? Vocês acham isso também? Assim, esse cara, ele... Mas aí que tá, pra mim, esse personagem é um burro que nem uma porta. Tá, eu chamei de Soguchi também. O que acontece? O cara, ele tava completamente... Tipo, ele tá os dois vendo a mesma pessoa. Tipo assim, ela dá bandeira demais nas coisas que ela fez quando criança. Não parava de dar bandeira. E tipo, não foi pouco não. Se você vê do 1 ao 6, você vê que ela deu 300 mil bandeiras pro cara dizendo que é a amiga de infância dele. E o cara não percebe. Eu sei que é de propósito, mas, tipo, pô, é só o cara pensar um pouquinho, né, cara? Tipo, e a outra também, mesmo, ela não consegue agir que nem a Hyejin, cara, que nem a Jack. Se você parar pra pensar, elas não seguem junto a mesma coisa, sabe? Sei lá, tipo, ele pra mim, ele é um personagem burro, que nem uma porta, e não tem jeito, cara. É muito difícil mexer com um personagem desse. E ele não tem pinta de principal, sabe? É aquele ponto que a galera, tipo assim, como a Tassi falou, a atriz principal, ela precisa de um cara que seja, tipo, muito chamativo, tanto quanto ela, né? Porque ela é uma atriz muito chamativa. Eu acho que se tivesse, não de sumo, porque essa ia ficar clichê demais, né? Mas se tivesse, Sim. Por exemplo, aquele cara bigodudo que você não gosta, eu acho que teria sido super bacana. Eu acho que fosse o cara de Master Swing, ia ser bacana demais. Eu acho que primeiro, eu tipo muito ela com caras mais maduros. Ele é muito mocinho, novinho, entende? Eu acho que ficou bem estranho. Então acho que se tivesse colocado ela com um ator mais... Aquele cara que fez Solteira Astuta ia ser massa demais se fosse ele também. Também então assim, eu acho assim, ficou meio desproporcional, sabe? Mas eles aproveitaram. Mas foi uma jogada de marketing, né? Eles aproveitaram o sucesso de Filme Helm com os dois e tacaram eles juntos no dorama. Tipo, é jogada de marketing, como você falou, total, e eu concordo. Mas tem atores que poderiam ser encaixados ali que seriam melhores. Mas, por enquanto, a gente não tem nada que reclamar dele. Ele tá fazendo um feijão com arroz dele, básico, mas não é um personagem que tá chamando a atenção. Vamos falar agora do repórter Kim lá, né? Melhor personagem. Né? Gente, Melhor personagem. o Sion, ele é uma pessoa muito louca, sabe? Eu já vi o King of Dramas, que você assistiu e não gostou. O problema é seu, porque King of Dramas é muito bacana. Eu não gostei? Você falou que eu não gostei? Você falou que você não gostou. Eu achei que é muito deprê, não que eu gostei. Não gostei, eu achei ele deprê. Ele é legal. Eu achei muito deprê. Nossa, King of Dramas é muito engraçado, eu não sabia depressão naquilo ali. Pô, mas tudo bem. Mas você é muito estranho, mas ok. Tá, depois comenta sobre isso, mas vai. Não tira o foco do personagem. Eu vi King of Dramas com o Shion. Vi Oh My Lady com o Shion. Oh My Lady tipo assim, o Shion, ele é uma pessoa que ele nasceu pra fazer cara escroto. Porque ele é muito escroto. E tipo, ele é escroto, entendeu? É o jeito dele, aquilo é muito natural. Cara, ele é engraçadíssimo. Você vê que até nas cenas que ele tem que ter uma postura mais séria, você ri, cara. Não tem como levar o Shion a sério, cara. Não tem como. Então, tipo assim, o personagem dele é muito leve, assim, é muito tranquilo. Esse dorama, no geral, ele é bem levinho, bem tranquilo, assim, não é aquela coisa pra te deixar você chorando. É uma comédia romântica, né? 2 semanas e tal. E assim, o Shion, ele é muito engraçado. Então, tipo, se
O Shuon, ele entrou para ser a comédia, né? E eu acho que pelo andar da carruagem, ele é o friendzone, coitado. Mas assim, ele não é aquele tipo de friendzone que sofre. E ele é um mistério também, né? Porque ele é uma pessoa muito influente e ele tá fingindo lá dentro que ele não é bosta nenhuma. Mas eu tô adorando o Shuon, gente. Tô adorando o Shuon. Cara, do altas gargalhadas com o Shuon, velho. Ele abraçando o principal, falando que tava escrevendo. Ele tava escrevendo um romance Essa cena foi muito gay. escrota. Caraca, absurda. E ele abraçou ele, ficou esfregando nele assim, cara. Nossa, Bicho, velho. eu assisti aquilo umas 3 vezes quando eu acreditei que o Shuon tinha visto aquilo. Foi muito engraçado, cara, eu ri demais. O Shuon tá muito massa nesse drama, tá muito E massa. você, Ellen? Acho que ele tem até uma obsessão por cuecas. Ah, da cueca também foi massa. Nossa. Demais. Ellen, você tem Adoro mais outra invadir coisa um pra apartamento também. Hã? Ele dançando, apartamento. Adoro invadir um apartamento. ele dançando com Caraca. roupão, gente. Ele dançando com roupão, velho. O que é aquilo, cara? Gente, não tem como. Nossa, ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. E você, Ellen, tem alguma coisa a complementar mais do personagem? Acho que não tem não, pô. Ah. Então, eu sobre a análise do personagem, eu, tipo assim, dos personagens assim, foi o que eu mais simpatizei, né? Acho que todo mundo. Porque ele é o cara que tá movendo o drama, ele tá carregando o drama, no sentido da comédia. Da comédia, sim. Com certeza. Porque ele é um personagem completamente escroto, igual a um que eu já vi, que é o Shu, do Nisekoi, né? É um anime, que é aquele cara que ele capta o que tá acontecendo no ambiente e ele começa a zoar o tempo inteiro, sacou? Uhum. É muito engraçado, porque ele é muito perceptivo do que tá acontecendo ao redor e ao mesmo tempo ele pega aquilo, começa a sacanear pra benefício próprio, sacou? Porque ele quer se divertir, sacou? Pra ele ali, aquele emprego ali é tipo hobby pra ele, sacou? Porque se você parar pra pensar, o personagem dele mostrou no meio termo que ele, como ele tá lá no hotel e tal, que ele é podre de rico. Ele Ele é... é, precisa ficar ele é o ali, filho do céu, gente. Não precisa ficar ali. Não precisa. Ficar ali, ó. Mistério. Todo mundo Mas já sabe. ele tá ali pra aproveitar o que ele quer, tipo. Ele é tipo o Silvio Santos na TV dele, sacou? Ele tá. Não, Nossa. a única coisa que eu quero saber é por que ele tá fazendo isso. Ah, então, Eu acho vamos lá. que Não pra foi não mostrado sofrer ainda, influência. né? Mas eu acho que é o jeito dele. Aquilo dali, de cara, mostra que é o jeito dele. O jeito dele é ser escroto. E, tipo, dos personagens que foi mostrado ali, é o mais inteligente. Porque a principal é muito boba. Qualquer coisa que ele fala, ela cai. Aquela parada da moeda é muito escrota. A da moeda, até eu caí na dele. Da moeda. Zoeira. Mas assim, é da moeda, eles Da zoando cara ela. coroa, né? Da cara coroa, aquilo né? ali é muito escroto, cara. Eu morri de rir da explicação dele, velho. Não, porque a moeda, o número é a cara, sacou? Tipo. E tipo, aquilo ali foi muito escroto. Outra coisa também dele escrotizando dela foi Jackson. Caraca, esse apelido que ele deu pra ela é muito escroto, velho. Ele falando que ele igualzinho o Michael Jackson, morri de rir, velho. E o geral dele resolvendo as paradas é muito escroto. Mas voltando, ele, dos personagens assim, eu tô tendo uma hipótese, tá? Que lá pra metade do drama vai ter um drama muito bizarro com ele, tá? Acho que está bem, né? Não, é porque todo esse personagem feliz, quando o cara é muito escroto e feliz, uma aconteceu dupla alguma coisa personalidade. bizarra. Não, rolou algo muito bizarro com ele, que ele criou essa fuga. Que pra mim, essa parada de escrotidão dele é uma fuga. Também acho isso. Como a Tassi tá especulando, eu tô aproveitando aqui a deixa dela pra mandar essa. Porque tá na cara que ele tem algum drama bizarro na história dele, né? Que vai ser mais bizarro que todos na história. Que um perdeu a mãe, né? Que é o gordinho. A outra também perdeu a mãe, que é a Kahari. A Riedinha ali, que menos
sofreu em termos, né? Que ela só perdeu dinheiro. Perder dinheiro é deprê, mas é algo que pode se conseguir com o tempo depois, né? Pra ela sobreviver. Como ela tá fazendo. Mas, tipo, ele mais tarde deve ter o pior drama possível, né? Mas, continuando. Ele é um personagem que tá levando o drama pra comédia, ao que tá fazendo o drama ficar divertido, né? Porque ele aprontando as coisas com cada personagem, a gente morre de rir, né? Ele enchendo o saco do diretor com o negócio da cueca. Esse aí foi muito engraçado. Foi uma das cenas mais engraçadas da parada. Porque eu tava vendo hoje até com meus pais, né? Porque a família inteira tá vendo o drama. Essa cena foi muito escrota, o final dela. Com ele sendo tipo, ele dando uma de mulher dele. Vai lá, não sei o que, vai lá se lavar. Cara, aquela cena foi muito escrota. Aí ele tá de roupão, né? Exatamente essa cena que você descreveu. Aí ele vira pra ele e fala assim, tipo, vai lá Vai lá se lavar. E dá aquela reboladinha. Exatamente, assim. Como se fosse a mulher da casa, sacou? Caraca, e vira a cabecinha assim, dá aquela risadinha maléfica, tipo, de mulher bandida. Nossa! Foi muito escroto, velho. Que absurdo de escroto, maluco. Mas ele é ótimo. Sacou? E tipo, eu comparo ele ao Shu, porque nesse anime também, o personagem é parecido com ele, saca? Ele capta tudo e escrotiza pra se divertir, sacou? Uhum. E ele na história lá do anime também tem um drama muito forte. Então vai encaixar esse clichê. Eu tenho certeza que... Tenho certeza não, pode acontecer como não pode acontecer. Mas se acontecer, tipo, é bem previsível, né? Porque ele tem um drama muito forte. Mas do cast principal, ele é o que tá mais destacando, né? Em atuação. Porque vamos ver mais à frente, né? Porque o drama vai começar a abrir a partir do 6 em diante, né? Agora vamos pros secundários, né? Porque tem alguns personagens ali secundários que se destacam, né? Tem aquela menina que é expulsa do elevador. Que pra mim ela é a... Como é que fala? Aproveitadora ali. Porque ela tá doida, ela ouviu que tem um cara que tem dinheiro e ela começa a dar em cima de todo mundo, né, cara? E ela já tem mal. Então, ela já capta aquele cara que ela acha que ela tá rico e começa a dar em cima do cara, saca? Tipo, caraca, a mais mercenária da história, sacou? Ela consegue ser pior que todo mundo ali, saca? E aquela diretora também é muito escrota. Aquela atriz é muito bizarra, velho. Aquela atriz é muito bizarra. A que faz a diretora da revista, velho. Você lembra quando ela encontrou com o Selma John pra dizer que ela chegou ali pro nepotismo? Cara, eu ri pouco. Sim, cara, aquela mulher é muito engraçada, velho. E ela metendo italiano ali, não sei o que. E ela vendo. E cada hora que ela aparece, ela tá com um look diferente, saca? Aquela mulher é muito engraçada. Eu não sei se. Até o 6 que começa a viagem, não é? No 6 termina a viagem. Sim. Então, no 6, não sei se vocês repararam, a dona do restaurante também é ela. A mesma atriz. Cara, que daria muito escroto, velho. Eu achei muito engraçado. Outro que tá... sentido de ter feito isso, hein? Eu não sei, deve rolar alguma coisa no final, que ela tem alguma parente, não sei o que, ou ela vai ter que substituir, vou pegar ela, ou algo do tipo. Eu não sei nem por que eles não chegaram e zoaram ela, saca? Pensei que ia ter uma piadinha interna, mas não rolou, né? Mas, voltando, vocês têm alguma, vocês duas meninas, que vocês acharam de interessante na história, que tipo, se destacou na história também, de personagem? Pra mim, quem me chamou a atenção dos secundários foi só a diretora mesmo. Aquele... Ai, gente. Tem um editor também, cara, o gordinho de usar óculos. Ele Nossa, também é ele é muito escroto. Eu gosto dele. Não, aquele cara é um escroto nojento, né? Vamos falar a verdade. É escrotamente nojento. Pô, o cara, ele é escroto. Dele, então, mas aquele cara é um nível de escrotidão que ultrapassou os limites. O repórter Kim tem limite. Ele não. Ele ultrapassa os limites, né, cara? Ao nível de ser nojento. Cara, aquele negócio do copo, caraca, não quero nem Foi muito nojento, eu tô pensando nisso agora. Não quero nem lembrar do copo, cara.
Aquele cara. O que é o copo? Não lembro. Pô, ele cospe a carne no copo de nugget do macarrão, aí o cara toma o caldo do macarrão, sacou? É bom de peixe aquilo. Que tava a carne que o cara cuspiu, tipo, aquilo ali foi ultrapassou os limites da escrotidão. Nem eu faria isso. Não lembro, não. E eu sou escroto. Nossa, que revelação, Renoir. Mas voltando, aquilo dali foi bizarro. Bizarro mesmo. E, cara, outro personagem também que destacou que eu achei engraçado foi o primeiro chefe dela. O primeiro chefe dela é muito escroto, velho. Da Riedin, né? Que ele só contrata ela porque ela é feia, ela não ia conseguir um namorado. Não ia ter tempo. De ninguém do trabalho e ninguém ia namorar ela, sacou? Ou seja, ele ia tirar ela do serviço. Aquele cara, e ele fala na cara dela. E ela é muito trouxa que ela não se toca, meu Deus. Não, ela se tocou, mas ela, tipo, quis evitar aquilo porque ela pegou emprego. Tipo, dane-se, eu peguei emprego, saca? Porque tudo que o cara falou é verdade. Ele contratou 2 mulheres. A segunda mulher não faz nada. É uma cena que foi muito engraçada. Ele chega assim e fala assim: você fez a planilha de Excel? Não, eu vou terminar de fazer quando eu terminar de lixar minha unha. Tipo, what? Cagou pro negócio, né? Uma parada também que eu achei interessante foi aquele cara aquele Sun-Oh, né? Que tava que ele fez o Army and Cozy, né? Das gêmeas. Ele fez uma rápida aparição que a outra deu uma copada de abacaxi na cabeça dele. Aquele ator é maneiro também, que faz comédia. Que ele fez o secretário de Secret Garden. Quando ela tava bêbada. Foi uma cena assim, ela tava bêbada. Já sei. Aí o cara foi lá resgatar ela lá, foi tirar ela lá. Era o prefeito, cara. Exatamente. Que ele era prefeito lá do outro drama. Ele chegou e deu em cima dela, ela brigou com ele deu um soco na cara dele no banheiro. Aquele ator foi engraçado. Ele fez uma aparição rápida. Aí ele foi um dos caras que eu vi também que eu achei maneiro ter aparecido. Mais alguma coisa de mais algum personagem que vocês querem destacar, meninas? Não. Não, vamos passar então pros destaques do drama e da história. Os 6 primeiros episódios pra mim foram agradáveis. Não sei pra vocês. O que vocês têm de destaque aí, Elis, sobre os 6 primeiros episódios do drama? O que cativou pra você o drama? Olha, fala pro nosso público aí. Apesar de saber que muitos não irão concordar, vão querer comer meu fígado, o que me cativou foi a relação humana de todos os personagens, né? Em primeiro instante, a Falciane com a Jackson, e depois a amizade da Jackson com o nosso querido Siwon. A relação deles de amizade, pra mim, é o ponto alto desse drama. E assim, o tanto de como se diz, cenas hilárias, né, que nos proporcionaram esse drama. Elis, você tem algo que você não gostou? Algo que eu não gostei, além da Falciane? Até agora do drama. Você acha que, assim, que é um ponto ruim do drama? Ponto ruim? Não, tem nada que eu não gostei. Acho que só tem um. Que é a Falciane? Fora isso. Acho que até o ator principal não ter aquele charme até agora. Até o episódio 6, eu acho. Eu acho que vem do personagem dele, né? Até o episódio 6, o personagem. Eu acho nesse sentido do personagem, né? Eu vou pegar isso com calma, que eu vou chegar a falar depois. Mas, Tássia, você, o que você tem de pró e contra no drama? Então, o que me cativou no dorama, assim, eu tenho um costume que eu acho que grande parte das pessoas tem. Eu compro muitas vezes um dorama pelos atores que vai participar do dorama. Então eu comprei muito esse dorama por ela, pela Jackson, que é a principal, que eu gosto muito, que eu acompanho muito o trabalho dela. Eu compro mesmo a ideia dos projetos dela. Então, assim, quando eu vi o trailer dela toda desbrenhada, toda fodida, caindo no chão, achando que o dente dela era um chiclete no chão, eu falei assim, gente, eu preciso assistir esse dorama. Então, tipo assim, só no momento eu não precisava nem assistir o primeiro episódio, porque só os trailers já me chamaram a atenção no dorama.
O que eu não gostei, eu acho que a aparência dela, né? Ninguém fala do cabelo, ninguém fala do cabelo. O cabelo dela não é o problema. O cabelo é o menor dos problemas. O problema é a aparência dela. Tipo, sabe por quê? Porque assim, ela tava feia. Aí, a ideia. Aí, tipo assim, ela aceitou o cara gordo quando era pequeno. Mas o pessoal não vai aceitar terminar o dorama com ela feia. Então ela vai ter que ficar bonita. Aí o negócio vira um trem artificial, entendeu? Só que é a expectativa que a gente cria. Então eu não gostei dessa linha que eles fizeram, entendeu? Tipo, ela aceitou o cara gordinho. Ele não tava dentro dos padrões de beleza e tal. Aí, tipo assim, beleza, ele ficou bonito, mas ela ficou com ele gordinho. Aí agora ela tá feia. Mas, tipo, deu-se a impressão de rejeição porque ela é feia. Aí agora ela tem que ficar bonita. Então eu não gostei dessa linha, sabe? Achei meio tipo, agora querendo ou não, ela vai ter que entrar dentro de um padrão de beleza, porque senão o dorama vai ficar ruim. As pessoas não vão aceitar. Então isso me incomodou um pouquinho. Mas eu queria fazer um comentário sobre o seu comentário. Comente. Na verdade, ela se sentiu feia pra ele. Ela mandou outra pessoa no lugar dela porque ela se sentia mal com a aparência dele. Não que ele não tenha gostado dela com aquela aparência. Por que ele rejeitou ela? Porque a Hyojin que ele conhece, que foi apresentada para ele, foi Falciane. Então, como ele nutre esse amor de infância, ela é a mulher da minha vida, outras mulheres não têm interesse para ele. Tanto que ele trata mal todas as mulheres que tem lá naquele lugar onde ele trabalha. Mas ele trata mais mal ela. E assim, tem uma cena no elevador que ele trata ela super mal. Aí ela vira pra ele e pergunta pra ele: por que você me trata assim? Aí ele começa a falar dos defeitos dela. E no final ele fala assim: e porque seu nome é... Ele falou o nome dela, né? Eu não aceito que uma pessoa como você tenha esse nome. Então, tipo assim, porra, precisava disso, cara? Isso foi preconceito, foi discriminação na parte É pesado demais. Por isso que eu falei que ele foi babaca. Vocês falaram não, porque ator principal assim. Mas ele é babaca até o 6º episódio, cara. Mas eu Ele acho é que muito babaca. inconscientemente ele já gosta dela. Começou a mostrar isso depois do episódio 6, né? Que ele já acha que gosta dela, mas que não pode gostar dela porque tem que gostar da amiga da infância. E essa coisa que a Tassi falou é um dos fatores que geral tá chipando muito ela Jackson puxou com o Shuon. o Shuon. Porque aquela ele cena do Shuon sentado na mesa falando que ela era bonita tinha que ter acontecido com os dois, cara. Não com o Shuon. Entendeu? Ficou totalmente desproporcional. Porque a impressão, a construção que foi feita é que é o seguinte: ele era feio, ela era bonita, mas ela aceitou ele feio. Ele agora é bonito, ela é feia, e dá essa impressão pelo comportamento dele, não que ele tá tentando renegar o sentimento, mas que ele tá renegando a visualização que... Exatamente, entendeu? Isso eu achei paia. Porque por mais que talvez não fosse esse o objetivo, é essa impressão que está dando. Aí agora, eles vão ter que transformar, aí com certeza, 90% de certeza, eles vão transformar ela para ter uma aceitação da história, para que eles fiquem juntos. Aí eu acho pai, entendeu? Mas você só assistiu até o 6? Não, assisti até o 8. Porque os últimos episódios já mostrou não esse temor que você tá tendo, essa temerosidade. Não, calma, vamos chegar lá. Porque a gente tá falando dos 6 primeiros, né? A gente não pode ultrapassar os 6 também, porque senão o público... Calma. Eu estou diagnosticando dentro dos 6 episódios. Eu entendo. Eu estou diagnosticando dentro dos 6 episódios. Mas, Ellen, eu sei que você já chegou quebrando tudo, falando dos contras. Você tem mais alguma coisa a falar de pró sobre o drama? Acho que as meninas falaram tudo, pô. Essa coisa da beleza e tudo mais. Eu, nesse quesito história, vendo tudo, eu concordo com vocês em boa parte Eu vi o homem que vocês falaram. Amém. Que a questão do cara ser completamente babaca desde o início e não aceitar ela como mulher, né? É porque ele já tem uma visão dela bonita e perfeita quando era pequena. Ela sentiu, com essa vergonha que ela sentiu, que eu achei uma bobeira danada, que ela foi burra. Mas é coisa de mulher, a mulher se sente assim, superiorizada.
o que aconteceu? Até aí, beleza, a gente podia segurar a sardinha do principal nessa questão dele ele não ter visto ela e tal, mas como a Tassi falou, essa cena dele ter menosprezado ela e falado do nome dela, que ela não tem Merecia. merecia ter um nome, eu achei que foi muito babaca da parte dele. Foi extrema babaquice dele, porque mas é algo pra ele se arrepender depois, futuramente. Ele vai olhar o que ele fez antes de saber, né, quem era ela. Episódio 8. Mas ele não merece, cara. Nessa questão ele não merece, tipo assim, crédito nenhum. Episódio 8. Né? Não merece crédito nenhum, cara. Ele não Mas, merece, assim, merece. Todo mundo tem direito a uma segunda na chance. história em Todo si, mundo tem mas direito a ser perdoado, às vezes. mas pô, cara, isso aí vai ser tenso. Ele tem que fazer uma coisa muito boa pra ser perdoada. Mas eu curti o que aquele personagem, o Repórter Kim, fez com ela. Essa cena que você mencionou dela, dele ter falado que ela continua bonita, foi maneiro pra personagem. Porque a personagem, se você vê, ela tem essa insegurança em si, né? Que ela é muito insegura. Acho E que a toda amiga mulher dela... se você vê, as duas são, tipo, extremamente inseguras, tanto ela como a melhor amiga dela. A história me cativou muito nesse sentido, que a gente fica na expectativa do que vai acontecer, né? Porque o cara, quando era pequeno, ela deu maior força pra ele, e agora o que ele vai fazer pra dar força pra ela, sabe? Por isso que eu tenho mais raiva do personagem principal, porque esse ator, ele não tá conseguindo levar nesses 6 primeiros, eu não sei se foi o ator em si ou o personagem que não tá ajudando, mas ele não é um personagem principal que cativa. Eu já vi vários personagens que são parecidos, que, óbvio, é clichê, que o cara tem dinheiro, ele começa babaca, mas tem caras que começam babaca que chamam a atenção por causa do ator. Porque o ator, ele tem essa presença, né, que ele não tem. Ele não tem essa presença de puxar a atenção pra ele. Que a principal tem, que é a Jackson. A Jackson tem um poder de chamar a atenção pra ela que é bizarro. Ela e o outro, né, que é o Repórter Kim. Ele tem essa presença de chamar a atenção pra ele, né? Tanto que pras meninas que gostam de puxar sardinha pra casal, tá tenso aí, né? A briga, né? Mas eu não acho que seja culpa do ator, eu acho que é o personagem. É o personagem. O ator é muito bom. E antes de estrear o drama, tava todo mundo chipando ele com a principal. Justamente pelo par que eles fizeram como irmãos no Kill Me Heal Me. Eu acho que o personagem... ele é misterioso, né? Tem alguma coisa ainda a ser dita sobre ele. Uma coisa que eu esqueci até de falar, né? Que o drama, né? Essa história, eu já gostei de cara no primeiro episódio, que ele fala da origem do meu nome, né? Eu tinha que falar, né? Uma hora. Oh, meu Deus. Vamos dormir. Ele falou alguma coisa, gente? Eu nem vi. Não escutei, não. Eu vou ali tomar um café, Me leva. E dar uma Eu volta. achei maneiro, porque a obra do Renoir aparece o tempo inteiro. Foi? Style. Eu achei style. Foi? E Se o que eu achei você não interessante contar- também foi o seguinte: o nosso personagem principal é bem burrinho, né? Por quê? Porque ele não questionou ela com a questão do... Vamos pular agora aqui essa parte aí dos prós e contras pra uma seguinte pergunta. Ela pegou aquele negócio do quebra-cabeça e chegou pra ele lá e mostrou pra ele. Por que não chegou e mandou uns drugas nela ali agora? Porque foi o primeiro Mandou beijo o quê? deles ali. Uns papos nela Os ali. dentes, sabe? os dentes. Druga é uma gíria que eu faço que eu tenho com os colegas meus. Desculpem, vocês vão saber o que é, mas druga é tipo uma... Não, você tá desculpado por achar que todo mundo tem que saber, né, gente? Foi mal, Sim, desculpa. vamos lá. Mas, Vida que pô, eu não segue. sei porque ele não chegou e não falou algo do tipo, tentou pescar alguma coisa. Porque o que acontece? Se ele tava na pressão o tempo inteiro com ela pra eles ficarem juntos, por que ele não usou dessa peça pra falar alguma coisa? Porque se ele chegasse e desse pressão nela ali,
ela não teria reação, cara. Tá, Porque ela já ia deixa eu te mostrar falar uma coisa. Mas deixa ela eu te não falar é- uma coisa. A analogia dele não é que ele desconfia que ela não é a menina que ele gostava. A analogia dele é que ela é a menina que ele gostava, mas que ele não reconhece mais, porque ela mudou. Então, tipo assim, Exatamente. ele não tá Exatamente. olhando. Ele não tá olhando pra ela e falando assim, olha, ele não tá olhando pra ela falando assim, ah, essa menina não é aquela menina, não. Ele tá olhando pra ela falando assim, nossa, é aquela menina, mas como ela mudou, ela não é a menina porque eu me apaixonei. Então ele não tá desconfiando que ela não Ah, é sei ela. lá, cara, mas tem muita bandeira da outra. O tempo inteiro aquele negócio do sinal. Mas É, ele começou é a questão da- Só que- Ele não é está depois de ter desconfiando isso que ela não é ela, entendeu? Ele não tá desconfiando disso. A ideia que ele tem é que ela é ela, mas que não é a mesma pessoa no sentido de personalidade, de comportamento, mas que é a pessoa, mas não é a mesma, não é o mesmo jeito da menina por quem ele se apaixonou. Então ele vai começar a desconfiar depois, mas nos 6 primeiros episódios ele não tem essa visualização dela. ele nem passa pela cabeça dele que ela mentiu pra ele. Ah, cara, mas sei lá, cara. É porque o que acontece? Se você chegasse pra um amigo de infância agora, você ficaria o tempo inteiro preso ao passado. Como ele começou a fazer e ela começou a cortar muito depois, sabe? Não sei, isso é questão de cada um, né? Mas o personagem pra mim é muito estúpido. Ah, mas sei lá, é coisa de drama, né? Mas vocês têm alguma coisa, alguma consideração final sobre o drama? Alguma coisa que vocês preveem que vai acontecer com algum personagem? Não, eu quero falar o seguinte, fora o quarteto, o que tá chamando a atenção é aquela doidinha maluca que acha que o amigo dela é o diretor rico. Então, eu comentei isso até antes. Ah, eu um não pouco, estava nesse momento. quando você não tava, mas, Pois cara, é, essa parte desses dois tá hilária. E também, não sei se vocês falaram na minha ausência, a doidinha que é a chefe. sim, a doidinha tá Aquela destacando muito mesmo. Minha nossa, gente, que mulher é aquela? A gente tinha destacado isso também, cara. Ela tá O que vai excepcional. acontecer, eu já vi até o 8, então só posso dar spoiler a partir daí. Né? Então, a gente, quando terminar o drama, a gente faz um podcast só voltado sobre o todo dele e tudo que a gente tinha pensado e não tinha pensado, mas pra mim, esse drama até agora tá 100% bom. Eu vou continuar até o final, porque tem alguns dramas atrás aí que a gente tava acompanhando e largou, né? Eu nem vou mencionar, né? Tipo, Eu não ia mencionar não, mas já que eles mencionou, né? Porque o ano começou muito bem, essa metade do final pro ano, assim, tá começando a cair alguns, né? Eu Só quero pra fazer gente uma fechar. consideração de que esse ator, ele é muito bom. Qual? Esse ator, o principal, o protagonista. Aham. Ele é um ator muito bom. Cagou pra mim foi o personagem, que não foi adaptável pra atuação dele. Por quê? Porque ele em Kill Me Help, ele conseguiu organizar a percepção do sentimento dele muito bem. Ele conseguiu transpassar isso muito bem. E no primeiro momento ele era um irmão, e no segundo momento ele começou a dar indícios de que o sentimento dele não era de irmão. Então, assim, ele conseguiu organizar essa percepção, transparecer essa percepção do personagem como ator de uma forma muito, muito, muito bacana. Então, assim, ele não é um ator ruim. Eu acho que foi infeliz eles darem um personagem para ele como protagonista tão ruim. Foi um personagem meio ruim. Então, tipo assim, eu acho que foi uma conexão muito feliz para ele. Mas ele não é um ator ruim, muito pelo contrário, ele é excelente. E você, Elis, Ellen, mais alguma consideração? eu já dei as minhas, Ellen. Eu também já dei as minhas. Então tá. Então vamos fechar aqui, né? Obrigado a presença de vocês, meninas. Eu agradeço muito, muito, muito mesmo. A todos que estão ouvindo a gente, acessem nossa
fanpage, que é o Café com Doramas. Temos também esse canal nosso do YouTube e um grupo que futuramente a gente vai fazer. A gente vai ter umas novidades e a gente vai passar lá pro grupo. Muito obrigado a todos e até o próximo podcast. Mando o tchau aí, meninas. Tchau, gente. Com Deus. Bye, bye. Até o próximo. Bye. Tchau, pessoal.